Irmãos, uma alegria estarmos aqui novamente, eu e a minha esposa, e essa série de mensagens, 3 mensagens que nós vamos ter aqui, hoje, amanhã e domingo, né? Hoje, amanhã à noite e domingo pela manhã, nós vamos tratar desse tema que já está projetado ali, a vida eterna e sua realidade em nós. Essa é de hoje, essa é a mensagem de hoje. Nessas 3 mensagens, nós queremos abordar o tema de vida, luz e amor na mensagem do apóstolo João. Estou vendo que está saindo um sopro, normal? Não? Tá. Então, vida, luz e o amor nos escritos de João. Vamos ler alguns versículos tratando do primeiro desses itens, a vida. 1 João 5, versículos de 24 a 26. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 10, 10. Evangelho de João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida e vida em abundância. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por fim, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. 1 João 1, de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a vossa alegria, nossa alegria, seja completa. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. Queremos apresentar diante de Ti um coração desejoso de Te ouvir. Amém. De ouvir a Tua palavra. Senhor, se nós ouvirmos a voz de homens, mesmo que sejam os melhores homens sobre essa terra, segundo este mundo, Senhor, isso diante de Ti será só vaidade e correr atrás do vento. Mas se o Teu Espírito Santo tomar a Tua palavra e falar ao nosso coração e deixar conosco as Tuas impressões, então, Senhor, este tempo aqui terá tido valor eterno. Não importa, Senhor, se nós sairmos dessa porta aqui
compreendendo tudo que foi dito, entendendo o início, o meio e o fim da mensagem, sabendo dizer essa mensagem para os outros. O que importa, Senhor, é se nós recebermos aquelas impressões tuas no nosso coração, que mudam o nosso pensamento, mudam o nosso proceder, mudam a nossa maneira de ver todas as coisas. Então fala conosco, Senhor. Olha para cada coração aqui, não só para o que fala, mas para aqueles que querem te ouvir. Cativa os nossos corações para ti. Instrui-nos no teu caminho. Senhor, nós entregamos a ti estes momentos. Que tu repreendas o inimigo e que tu ganhes tudo aquilo que tu queres ganhar em nós. Amém. Para a tua própria glória, Senhor, para a tua satisfação. Nós oramos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Nós queremos estudar então vida, luz e amor nos escritos de João. Aqueles que estão aqui há bastante tempo vão lembrar de um retiro de 2012 em que eu falei sobre isso. Quem é que estava nesse retiro? São poucos, mas tem um número razoável. O Edson estava lá mesmo, eu lembro. 14 anos, né, irmãos? Que falando sobre isso. E a gente volta aos mesmos temas, segundo a direção do Senhor, né? Tem que ser o Senhor. Mas não pode voltar do mesmo jeito, com a mesma coisa que foi dita, né? O Senhor tem que trazer algo novo, né? E dessa vez nós queremos acrescentar esse tema de vida, luz e amor nos escritos de João. Nós queremos acrescentar a primeira epístola, porque a outra vez nós vimos o Evangelho de João. E é maravilhoso o que tem sobre essa divisão no Evangelho de João. Nós não vamos entrar em detalhes, mas assim, o Evangelho de João ele é organizado segundo esses 3 temas. Se os irmãos forem estudar esse Evangelho, a primeira parte dele, capítulo 1 até o capítulo 12, é caracterizado por essas 2 palavras, vida e luz. Essas palavras ocorrem muito frequentemente. Vida, bem mais do que luz. E do capítulo 13 até o capítulo 21, então a ênfase muda. A ênfase é amor. Então nós temos essa divisão, vida e luz, e em seguida o amor. Se nós formos para a epístola, nós vamos ver isso. Talvez amanhã mostre imagens que eu não tenho aqui hoje. Nós vamos ver que a epístola, a primeira epístola de João, ela é organizada do mesmo modo. Só que ela tem essa subdivisão acontecendo 2 vezes. É vida, luz, amor, vida, luz, amor, e aí no final vida, de novo. Né? Então são 7 partes. Né? Mas a ênfase é essa, vida, luz e amor. De novo, vida, luz e amor. Aí termina voltando ao tema da vida. Então nós queremos tentar entender algo e ganhar do Senhor alguma coisa desses 3 temas que o apóstolo João nos ensina. E o primeiro desses temas, obviamente, é vida, né? Tudo começa com a vida. O termo que João usa, no grego é zoe, né? Daí vem a palavra zoologia. Mas na Bíblia, esse termo, tanto o verbo vida, zoe, né? Como a palavra vida, né? O verbo viver, né? Vivificar, vivo, e a palavra vida, ligados a esse radical zoe, né? Eles sempre na Bíblia, quase sempre, 95, 96% das vezes, é relacionado à vida eterna, à vida de Deus, a vida não criada.
Nós fomos criados por Deus, irmãos, com um propósito maravilhoso. Nós fomos criados com a vida. Só que a nossa vida, com a qual nós fomos criados, ela não era de início a vida eterna. Deus nos criou com a capacidade de recebermos a vida eterna. Por que Deus nos criou assim? Porque Ele queria um ser que pudesse ter comunhão com Ele, que pudesse se relacionar com Ele, que pudesse andar com Ele. Nós somos criados por Deus para isso. Nós não fomos criados por Deus para ir a reuniões cristãs, para ler livros cristãos, para fazer trabalhos cristãos, embora isso faça parte do nosso viver. Mas nós somos criados para andar com Ele, para ter comunhão com Ele. Deus queria ter amigos, Deus queria ter milhares e milhões de pessoas, de seres criados por Ele, com quem Ele pudesse se relacionar. Para isso nós somos criados. E toda vez, meus irmãos, que nós temos uma estimativa menor do que isso para o nosso relacionamento com Deus, nós estamos criando uma vida cristã muito abaixo daquilo que Deus intenta para nós. Deus deseja companhia, Deus deseja relacionamento, Deus deseja intimidade conosco. Para isso Ele nos criou. Mas Ele nos criou com um espírito humano e disponibilizou a sua vida, não criada, eterna, para que nós a recebêssemos. Deus não fez o homem já com tudo pronto, não. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Fez uma pessoa que tivesse vontade, que tivesse decisão, que tivesse pensamento. Talvez alguém diga, mas se ele já tivesse resolvido tudo de início, seria melhor. Mas nós não seríamos quem nós somos. Nós não teríamos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, quando vocês olham a criação, vocês veem que tudo foi criado por Deus. Mas quando chegou na criação do homem, tem um intervalo, tem uma interrupção. Espera um pouquinho. Ali não é criou Deus, não, ali Deus para e diz assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Façamos. Ali aparece, houve uma reunião. Pai, Filho, Espírito Santo. Tomaram conselho juntos para criar o homem. A criação do homem era algo diferente, algo único e singular. Deus queria essa pessoa para Ele mesmo, de uma forma muito especial. E por isso, o conselho da Trindade se manifesta lá em Gênesis 1. Façamos. Como assim façamos? Criou Deus. E agora façamos. Tem mais gente aqui? Claro. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Decidiram criar um ser, a sua imagem e a sua semelhança. Nós sabemos que este homem deveria comer da árvore da vida. E aquela árvore significava receber a vida divina no seu coração. E se o homem ali tivesse tomado essa decisão, ele receberia a vida de Deus em si. E ele seria completo. Claro que o homem não seria perfeito. Ele teria que aprender a usar aquela vida. Ele teria que crescer para ser maduro segundo aquela vida. Não seria tudo automático, não. Mas ele teria em si a vida divina. Nós sabemos que Adão e Eva não escolheram a árvore da vida. E isso criou um grande problema. É o problema que nós enfrentamos até hoje. Mesmo nós, que já nascemos de novo. E por causa disso, ao invés de o Senhor ser o rei de Adão e Eva e de todos os seus descendentes,
O que aconteceu? Adão se tornou o rei de si mesmo. Usando da sua mente, o homem planeja, avalia, julga e interpreta todas as coisas, segundo o seu eu. Usando os seus sentimentos, o homem se afeiçoa e simpatiza com aquilo que ele considera bom para si, né? Ao mesmo tempo, ele antipatiza, ele hostiliza aquilo que ele considera que não é bom para si. Ele usa os seus sentimentos dessa forma, governados por si mesmo, pela sua conveniência. É assim que funciona. Usando a sua vontade, o homem toma posição, se decide e empreende em tudo aquilo que ele julga que seja bom para si. E ele vai contra. Ele resiste contra tudo aquilo que ele julga que não vai de acordo com os seus propósitos. Assim é o homem não regenerado. Assim é o homem sem Deus. Esse homem, ele não tem vida em si. Esse homem tem a vida da sua própria alma. Ele tem a sua vida corpórea, sua vida biológica e a vida da sua alma. Mas ele deveria ter recebido a vida do Espírito e não recebeu, porque não comeu da árvore que deveria ter comido. A humanidade está nessa condição. Graças a Deus, porque nós nascemos de novo. Houve um dia, e cada um aqui lembra bem, houve um dia em que nós fomos tocados pelo Senhor e nós dissemos: sim, Senhor, eu creio. Tu és o meu Salvador e eu recebo a Ti no meu coração. A maneira como isso aconteceu é muito variada, mas nós sabemos muito bem que houve um dia em que o Senhor entrou na nossa vida, em que nós o convidamos para entrar. Ele não forçou a porta, ele não abriu a janela e pulou para dentro. Não, jamais. Ele bateu e nós abrimos. Nós tomamos uma resolução: Senhor, sim, vem morar em mim. Isso se chama novo nascimento, né? Então, todos nós conhecemos. Talvez seja um dos versículos que eu mais reparti aqui com os irmãos, é lá João 3, né? A conversa do Senhor com Nicodemos, quando o Senhor fala de que é necessário nascer de novo. João escreveu o seu evangelho bem mais tarde que os outros evangelistas. Escreveu o seu evangelho provavelmente depois do ano 60 depois de Cristo, né? Os outros evangelhos já estavam escritos há muito tempo. Mas foi ele que cunhou esse termo, inspirado pelo Espírito Santo: novo nascimento. E essa expressão é tão clara em relação à nossa conversão. A nossa conversão, meus irmãos, é um nascer de novo, porque uma vida entrou em nós. O novo nascimento deixa claro que a conversão não é quando alguém toma uma decisão: eu vou mudar de vida, eu vou me consagrar, agora eu vou me dedicar a Deus, agora eu vou ler a Bíblia. Isso tudo é bom. Que bom que alguém faça isso, mas isso não é conversão. Isso não é regeneração. Novo nascimento significa que uma vida que nós não tínhamos antes entrou em nós, por nosso próprio convite, e ela vem habitar em nós. Isso é novo nascimento. E quando nós vamos lá para o capítulo 5 da primeira epístola de João, nós vemos uma coisa muito interessante. O capítulo 5, versículo 13 de 1 João, ele nos dá o propósito dessa epístola. Por que essa epístola foi escrita? Vocês sabem muito bem, vocês lembram por que o Evangelho de João foi escrito, né?
Isso está lá 20, né? Vocês não precisam abrir, senão vão fazer os irmãos ficarem correndo aí na Bíblia. João capítulo 20, 31, 32. Evangelho de João 20, 31, 32. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. O que João está dizendo aqui? Jesus fez muitos milagres. A maneira de João se referir a milagres é sinais. Porque João não vê o milagre como milagre em si. O milagre é sinal de algo muito superior. Então, esses milagres foram escritos nesse livro, mas existem muitos outros. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Aqui a palavra vida, zoe. Esse é o propósito do Evangelho. Sinais foram escritos a respeito da vida de Jesus que não estavam escritos nos outros evangelhos. Eles foram apresentados aqui com uma intenção, para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhamos vida. Ao crer acontece algo, recebemos vida. E essa é a coisa maravilhosa deste Evangelho. Agora veja lá em 1 João 5, versículo 13. A primeira epístola de João, ela foi escrita bem depois do Evangelho. Mais de 20, provavelmente mais de 30 anos depois, próximo da virada do primeiro século, pelo ano 95, 96, essa primeira epístola foi escrita. João já era bem velho, e esse é provavelmente o último escrito. Essa carta mais 2º e 3º João são provavelmente os últimos escritos do Novo Testamento, cronologicamente falando, né? Então, essa carta foi escrita muito depois do Evangelho. Olha o propósito dela, 5,13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Veja só, aqui, essa carta de 1 João foi escrita para que nós saibamos que já temos a vida eterna. O Evangelho foi escrito para que nós creiamos e, crendo, tenhamos vida. Mas aqui essa epístola, ela é dita assim, ela é escrita com o propósito de que nós saibamos que temos a vida eterna. O que aconteceu? Meus irmãos, lá no final do primeiro século, começou a acontecer uma grande apostasia, um grande desvio da fé, uma grande decadência no testemunho. Aquelas coisas que Paulo profetizou lá no capítulo 20 do livro de Atos, a respeito, ele falou essas profecias para a igreja de Éfeso, né, os presbíteros, né, de que viriam ministros falando coisas corrompidas, buscando trazer os discípulos para si mesmo. Outros viriam como lobos vorazes, predadores, interessados nos recursos dos irmãos. Isso começou a acontecer de fato no final do século. Se você ler a primeira epístola a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo e a epístola a Tito, você vai ver. O contexto é esse, no final do ministério de Paulo. E aqui João enfrenta esse contexto. A decadência, a apostasia, o desvio da fé. Então, o que João está fazendo? Ele está escrevendo um livro para dizer assim: eu estou escrevendo essa carta para que vocês se certifiquem que vocês têm a vida eterna. Eu não estou duvidando que vocês tenham a vida eterna, mas o que eu estou dizendo é que é possível que vocês, tendo recebido essa vida eterna, vocês não estejam vivendo por ela. É possível que isso aconteça.
É possível ter a vida eterna, mas não viver por ela. É possível, irmãos. É possível que alguém receba heranças, receba posses, mas nunca tenha ido ao cartório, ao registro de imóveis, ao lugar aonde aquilo lhe vai ser transmitido. E essa pessoa, ela pode ser uma pessoa riquíssima, mas ela não tem usufruto de nada do que ela recebeu. E assim é possível que nós, como aqueles que receberam a vida eterna, estejamos vivendo aquém, muito abaixo de tudo isso que nós recebemos. Então, João enfrenta essa oposição. Tem pessoas que estão dizendo que o ensino de João não é um ensino verdadeiro, que estão tentando minar a autoridade de João. E é por isso que João diz: eu estou falando para vocês como aquele que viu, que ouviu, que contemplou, cujas mãos apalparam o verbo da vida. E é porque eu vi o verbo da vida, o Deus em carne, que eu dou testemunho para vocês, para que nós possamos ter comunhão. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos dias parecidos com esses dias do final do primeiro século. Nós vivemos os dias chamados de Laodiceia. Vocês sabem aquelas igrejas, aquelas 7 igrejas que estão descritas lá em Apocalipse 2 e 3, né? João escreveu para aquelas igrejas, né? Na verdade não foi João que escreveu, a carta foi escrita pelo próprio Senhor Jesus, né? E João simplesmente registrou o que ele escreveu para aquelas 7 igrejas, né? E aquelas 7 igrejas são igrejas reais naquela época, elas existiam sim, e elas deviam receber aquelas cartas. Se você ler ali em Apocalipse 2 e 3, você vai ver que são 7 igrejas diferentes, não são iguais, né? E, no entanto, muitos irmãos interpretam aquelas 7 igrejas também como 7 igrejas proféticas. Então ali nós podemos ter um quadro da história de toda a igreja. E aí Éfeso fica sendo a fase inicial da igreja, o primeiro século. Aí nós chegamos em Esmirna, séculos 2 e 3, a igreja perseguida pelo Império Romano. E ali você lê a carta à igreja de Esmirna, foi uma igreja que enfrentou grande sofrimento. Aí você chega em Pérgamo. Pérgamo, no 4º século, é a igreja, na época do imperador Constantino, quando o cristianismo foi tornado em religião oficial, junto com as religiões pagãs. E ali começou a religião. Depois vem Tiatira, que corresponderia à igreja medieval, ao estabelecimento do catolicismo romano como dominante em todo o Ocidente. Depois de Tiatira tem Sardes. Sardes é a reforma, que começou gloriosamente, mas que infelizmente não terminou nada do que começou. Não. Depois de Sardes tem Filadélfia. Filadélfia é a igreja do século 18 e 19. É a igreja dos grandes avivamentos, do avivamento dos morávios, do conde Zinzendorf, das primeiras missões cristãs enviadas ao mundo todo, do movimento metodista, John Wesley, Charles Wesley, e também do movimento dos irmãos, os irmãos de Plymouth, Darby, McIntosh, Robert Chapman, George Miller, no século XIX. E essa foi a época de ouro da igreja. Por isso que a igreja de Filadélfia só tem elogios. Mas aí tem a última igreja, que é a Laodiceia.
Laodiceia é muito triste o que diz ali. É uma igreja que se afirma rica e abastada e que não tem necessidade de coisa alguma. Ela tem ouvido a verdade, porque ela é herdeira de Filadélfia. Ela ouviu a verdade e ela se considera suprida. Ela acha que pode ensinar outros. Em Filadélfia se louva a Deus. Em Filadélfia tem reunião de oração. Em Laodiceia. Em Laodiceia acontece tudo o que é normal numa igreja. Tem reuniões de todo tipo. Você vai encontrar ministros da palavra lá dentro. Você vai encontrar louvor lá dentro. Você vai encontrar oração lá dentro. Você vai encontrar obra social lá dentro. Mas tem algo muito grave com essa igreja. O Senhor não está dentro da igreja, Ele está fora. Porque ali nos diz que eis que estou à porta e bato. O Senhor está do lado de fora. Ou seja, eles se envolveram tanto com atividades. Eles cresceram tanto em tantas coisas. Eles tiveram tanto sucesso, provavelmente, que eles estão indo adiante. E o Senhor diz assim, opa. E eles seguem adiante. E como o Senhor é misericordioso, irmãos, porque se fosse com um de nós, o que a gente faria? Então tá. Podem ir. O barranco está ali adiante, sigam adiante. Mas o Senhor não faz isso. O Senhor vai atrás e bate. O Senhor tenta achar alguns dentro daquela igreja, porque Ele quer, através daqueles alguns que Ele puder ganhar, Ele quer ganhar todos. Mas o grave da igreja dos dias em que nós estamos vivendo é isso. O nome do Senhor está lá. Os hinos do Senhor estão lá. Os livros do Senhor estão lá. As doutrinas estão lá, mas a pessoa do Senhor não está lá. O perfume de Cristo não está lá. Por isso que o Senhor diz que o diagnóstico da condição espiritual de Laodiceia é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia não vê assim. Laodiceia não vê isso. Paulo, em Atos 20, versículos 28 a 30, ele disse aos presbíteros de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Não atrás do Senhor, atrás deles. Então, aqui nós vemos esses problemas. Lobos vorazes, ministros que buscam os recursos dos irmãos para si mesmos. Homens que falam coisas pervertidas, são propagadores de ensinos falsos, aparentemente bíblicos, mas que desviam as pessoas do Senhor. João, na sua primeira epístola, ele fala muito dos anticristos. Se vocês lerem lá, os irmãos que puderam ler, né? Ali fala muito dos anticristos. E o mais apavorante é que os anticristos surgiram do meio deles. Mas eles não ficaram lá dentro, eles não aguentaram ficar lá dentro. Graças a Deus por isso. Eles não permaneceram lá. Né? Mas anticristos, o que são anticristos? Nós podemos dizer que anticristo é aquele, o supremo anticristo que vai se levantar no final. Né? E que ele vai ser contra tudo que é de Cristo. Mas no meio da igreja, o anticristo não é assim.
No meio da igreja, o anticristo é alguém que tira o foco de Cristo. Ele não vai negar a obra de Cristo. Ele não vai negar o ensino de Cristo. Mas ele vai atacar os fundamentos da pessoa de Cristo. Por isso que João diz lá, quem é o anticristo? É aquele que nega que o Filho veio em carne, que o Filho se fez homem. Meus irmãos, existem fundamentos da fé que nós não podemos jamais abdicar. Esse é um deles. O nosso Senhor veio, é o Filho de Deus que veio em carne. Esse pessoal da época de João, eles estavam dizendo que o Espírito de Cristo veio sobre o homem Jesus no batismo. E que ficou até antes da cruz. E antes da cruz, ele voltou para o céu. Então aquele homem que nasceu na manjedoura, ele não era o Filho de Deus. Aquele homem que estava pendurado na cruz, não era o Filho de Deus. Que absurdo! Mas, irmãos, percebam os ataques que podem vir contra a pessoa do nosso Senhor. E é por isso que nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Porque nós vivemos em tempos de muitos perigos, de muitos ataques contra a pessoa do nosso Senhor. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus eterno. Ele é um com Deus, igual a Deus. E ele veio a esse mundo, se fez carne como nós, se esvaziou da sua glória e majestade, se fez homem. Mas quando esteve aqui conosco, ele era Deus e ele era homem. 100% Deus, 100% homem. Mas ele se recusou a usar os atributos da sua divindade, os poderes da sua divindade. Tudo que ele fez foi como homem, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito. Isso sim. Por causa disso, ele é o nosso Redentor. Ele pôde ir até aquela cruz, porque ele era lá naquela cruz um homem como nós, que ofereceu sacrifício para comprar as nossas vidas. Vida. A nossa pergunta inicial foi a pergunta de João: estamos na vida? Será que nós estamos vivendo segundo a vida? Em 1 João 4,9, a mesma epístola que nós estamos falando, João diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Aí vem a pergunta, meus irmãos: estamos vivendo por meio dele? Essa pergunta, ela deve ser feita individualmente por cada um de nós e também coletivamente. Laodiceia estava cantando, ensinando a Bíblia, estudando a Bíblia, orando, estava fazendo tudo. Mas eles não estavam vivendo por meio dele. Essa consciência, irmãos, ela deve ficar cada dia mais clara para nós. O nosso crescer, o nosso avançar na vida cristã está diretamente ligado a uma crescente consciência de que nós temos a vida eterna e que nós estamos vivendo por esta vida eterna. Isso é como se eu tivesse um carro velho, cheio de problemas. Cada vez que eu saio de casa, eu tenho que estar preocupado se alguma coisa não vai quebrar, não vai estourar, se eu não vou ter que chamar o meu amigo mecânico, se eu não vou ter que gastar alguma coisa. E aí, daqui a pouco, eu ganho um carro.
Um carro novo. E aquele carro está lá na minha garagem. E aí no dia seguinte eu vou sair. Eu pego o carro velho de novo. Eu passo por toda aquela aflição. Obrigado. Toda aquela aflição, todo aquele problema. Eu passo tudo de novo. E no outro dia eu de novo pego o carro velho. E o carro novo fica parado lá. Irmãos, nós temos uma vida nova que nos foi dada. Estamos vivendo por essa vida? Essa vida está crescendo em nós? Ou nós estamos vivendo pela velha vida natural? Essa vida natural, ela tem aquela vantagem do carro velho, né? Que a gente conhece tudo. A gente sabe tudo dela. Não precisa perguntar nada. Então, muitas vezes, a gente, por conveniência, vive por essa vida. Mas a vida nova, ela tem tantas potencialidades, tantas grandezas. Nós precisamos viver por essa vida, meus irmãos. Nós precisamos descobrir a realidade da vida cristã, dando lugar a essa vida nova. Se a vida nova está crescendo, nós vamos notar alguns contrastes. Nós vamos notar, meus irmãos, que algumas coisas começam a acontecer em nossas vidas. Por exemplo, como está a nossa língua? Nós sabemos como é a nossa língua naturalmente. Se a vida nova começa a crescer, nós vamos começar a receber alguns alertas a respeito da língua. Nós vamos receber alguns avisos, sabe, lá dentro. Tipo assim, eu falo alguma coisa e depois eu me sinto desconfortável com o que eu falei. Não é remorso. É realmente uma consciência de que algo inconveniente aconteceu. Como está a minha vida de pensamentos? Como estão os meus juízos dos outros? Se nós estamos crescendo na vida nova, nós vamos começar a receber algumas impressões lá dentro que vão nos deixar inquietos. E essas impressões buscam nos levar para o Senhor. Para que não vivamos segundo a vida velha, mas segundo a vida nova. A vida velha precisa ser restringida, impedida. Ela precisa ser levada à cruz do Calvário. Temos falado aqui que nós não somente recebemos o benefício da morte de Cristo na cruz, mas além disso, nós recebemos outro benefício. Nós fomos colocados na cruz com Ele. Talvez alguém possa ficar meio assim com esse benefício, né? Mas isso aconteceu. Nós fomos crucificados juntamente com Ele. E o batismo tipifica isso. Então, quando esses sentimentos vêm, eles vêm para nos levar a tomar essa atitude. A minha língua está solta. Eu preciso levar isso para o Senhor. Minha língua não pode ficar assim. Isso é só um exemplo de muitas coisas nas quais nós vamos ouvir o Senhor, né? Por exemplo, a maneira como as esposas tratam os maridos.
as reações das esposas para os seus maridos e as atitudes dos maridos para com as suas esposas. Se você está crescendo na vida nova, você vai ouvir coisas, você vai ter sentimentos de que, puxa vida, essa minha palavra foi muito dura. Puxa, eu estou criticando constantemente. Isso exige atitude. Confessar, arrepender-se. Quando é algo só nosso, confessa para o Senhor. O Senhor perdoa e limpa. Quando é algo que tem a ver com o outro, confessa para o outro também. O Senhor vai te perdoar se tu pedir perdão para ele. O outro tu não sabe se ele vai te perdoar, porque isso está na mão dele. Mas também, a nossa responsabilidade, quando nós percebemos algo, é pedir perdão. O pedido de perdão é um exemplo muito claro, irmãos. Nós sempre, eu já falei isso aqui, mas eu falo de novo. Quando foi a última vez que nós pedimos perdão para alguém? Isso é muito importante. Isso mostra o quanto nós estamos crescendo nessa vida. Primeiro João 3, 14 e 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Considera bem esse versículo de 1 João. Aqui, João está falando que o amor aos irmãos é evidência de que nós passamos da morte para a vida. Então, se nós dizemos assim, não, eu recebi vida, realmente. A vida está em mim e eu estou vivendo por essa vida. Mas se você não ama seus irmãos, isso é mentira. Aquele que não ama permanece na morte. O que odeia seu irmão, e se você não ama o seu irmão, você está odiando o seu irmão. Não tem? O João é muito claro, a sua linguagem é assim, é luz, trevas, amor, ódio. Então, se você não ama seu irmão, você está odiando ele. E se você odeia seu irmão, e odiar o irmão é simplesmente assim, desprezar o irmão, desconsiderar o irmão, não ter atenção pelos irmãos, não pensar que nós temos que dar o suporte, que nós temos que dar o alimento. Se você está fazendo isso, se você tem essa atitude de desprezo, de desconsideração pelos seus irmãos, você é um assassino. Eu não sou eu que estou dizendo isso. É João. É a Bíblia. É a primeira epístola de João. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna em si mesmo. Isso é grave. Isso aqui não quer dizer que a pessoa que não ama o seu irmão não tem a vida eterna. Ela não tem a vida eterna permanente. Ela não está permanecendo na vida eterna. Mas isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso quer dizer que a vida eterna está inativa, está inoperante. Então, irmãos, pense bem nisso. São esses testes que João nos traz para saber se nós estamos realmente na vida. Um fato consumado é esse, meus irmãos. Todos nós aqui, eu creio que todos nós, sem exceção, recebemos vida. Nós temos vida. A vida está em nós. Mas a nossa questão ao estudar vida, amor, vida, luz e amor, é saber assim, estamos na vida? A vida está operante em nós? Isso é muito importante.
Nós não vamos entrar na questão do amor aqui, porque o amor nós vamos tratar na terceira mensagem, no domingo de manhã. Né? É o coroamento. A ênfase aqui é que recebemos vida, que temos vida e que devemos viver por essa vida. Né? Eu vou citar 2 trechos de um comentário do irmão F.B. Meyer, que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Olha o que ele diz a respeito desse assunto, da vida se manifestando em nós. A vida de Deus, a vida divina, que veio viver em nós e se manifestando em nós. Olha o que ele diz aqui. A vida do Filho de Deus está pulsando no coração de cada crente. A diferença entre os cristãos consiste nisso. Alguns ignoram a sua presença. A presença da vida do Filho. Né? Ou ao menos são muito descuidados para com os impulsos dessa vida. Enquanto outros cristãos estão sempre alertas para transformar as menores impressões em obediência instantânea. Não sei se foi muito longo ou se deu para os irmãos compreenderem. Depois eu posso passar isso por escrito para o Everton ali. Então, essa vida pulsa em nós, ela está presente em nós. E a diferença entre nós, entre os cristãos, é que alguns ignoram o pulsar dessa vida. Ou então são muito descuidados com os movimentos dessa vida. Outros estão sempre alertas. E eles transformam esses impulsos, esses sentimentos, essas impressões em obediência. Essa é a diferença. Segunda frase do irmão F.B. Meyer, seu comentário de João. Ele diz assim: à medida que você se rende ao Espírito da vida que está em Cristo Jesus, você se torna mais consciente dos benditos movimentos interiores. E eles crescem em número e poder, carregando você para o alto. Para o alto, para cima, para as regiões celestiais. Então, à medida que nos rendemos ao Espírito da vida que está em Cristo, então nós nos tornamos mais conscientes desses benditos movimentos interiores que acontecem em nós. Eles crescem em número e poder. Se nós nos tornamos mais conscientes, nós vamos perceber isso melhor. E isso então vai nos carregar para o alto. Então, uma experiência maior na vida cristã. Essa deve ser a nossa experiência. A vida de Cristo deve pulsar em nós. Ela deve nos conduzir adiante no caminho. Ela deve revelar para nós a mente do Pai. Isso, meus irmãos, não é uma coisa assim poética, relativa. A mente do Pai. Como é a mente do Pai? Qual é a mente do Pai em relação à maneira que eu uso o meu tempo? Ao horário que eu acordo, ao horário que eu durmo? A maneira que eu gasto meu dinheiro? Qual é a mente do Pai em relação à minha atitude com o trabalho? A minha atitude com a minha família? Com os meus pais? Com os meus filhos? Com a igreja? Com os irmãos? Qual é a mente do Senhor? Essa vida vai nos mostrar isso. Meus irmãos, isso não acontece de uma hora para outra. Deus não vai derrubar um caminhão de coisas na nossa cabeça para nos mostrar o quão corrompidos nós somos, o quanto tem que mudar. Não, Ele vai uma a uma. Ele vai começar no nosso coração, Ele vai falar. Alguns de nós que já têm alguma experiência com isso, Ele vai falar mais, nós vamos abrir mais, Ele vai, sabe? Assim que a vida cresce. Mas eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. O Senhor precisa ganhar essa liberdade de falar conosco, de nos dizer assim, de forma simples: meu querido irmão, você está errado nisso que você está fazendo.
Tem gente mais velha que não gosta de ser corrigida. Isso é muito comum em nós, né? Criança a gente corrige, né? Infelizmente, hoje em dia, muitos pais não corrigem seus filhos como deveriam, mas crianças são mais abertas para ser corrigidas, né? E à medida que a gente cresce, a gente não quer mais ser corrigido. A gente se ofende quando alguém corrige a gente. Isso é um reflexo do quanto Deus pode nos corrigir. Por isso que o Senhor diz que o reino de Deus, ele é ganho pelas crianças. Porque as crianças são corrigidas. Elas podem esbravejar, bater o pé, às vezes tem umas que são bem insistentes, mas elas acatam. Pais que corrigem, disciplinam, ensinam seus filhos, sabem disso. Nós deixamos de ser crianças. Nós nos apresentamos diante de Deus como adultos, crescidos. Eu só preciso de orientação. E aí nós não podemos ser corrigidos. E tudo fica muito limitado para nós. Nós não crescemos na vida. Essa vida que está em nós encontra pouquíssima liberdade. Você entende isso, irmão? Então a pergunta sempre é essa: estamos abertos para ser corrigidos? Para ser disciplinados? Existe abertura para o Senhor me dizer um não? Eu estou com aquele plano já estabelecido. Será que eu tenho abertura para o Senhor dizer assim, ó? Lembre-se, meu irmão, o Senhor nunca tem interesse em nos esmigalhar. Se Ele nos diz um não, é porque o sim dele está em outro lugar e nós precisamos aprender. E Ele está querendo nos livrar de algo que nós achamos que é bom, mas não é bom, como a perfeita vontade dEle. Muitos cristãos andam no automático, né? Todos conhecem os carros automáticos, né? Eu tenho um carro automático também, é uma maravilha, né? Para na sinaleira. Eu lembro que eu usei muito tempo o carro mecânico, né? Então, tem que ser engatando, embreagem, né? Tudo. Aí, o carro automático não precisa fazer nada, né? Minha esposa gosta muito, né? Maravilha. Ela não pega carro mecânico, não. Carro de transmissão manual, nem pensar, né? Às vezes nós fazemos isso com a vida cristã. Nós entregamos a vida cristã para o automático. E o automático em nós é a vida natural, a vida de Adão. Essa vida funciona no automático. Mas o Senhor quer nos tirar do automático, irmãos. Porque nele nada funciona no automático. O Senhor nunca nos coloca no automático. Ele sempre quer que nós descobramos mais dele para nós avançarmos. Para nós sabermos como é o passo a ser dado amanhã. Ele não quer dizer hoje, ele não quer nos empurrar para dentro, não. Ele quer que a gente converse com ele, caminhe com ele, conheça mais ele. E aí sim, nós aprendemos. Nada é automático com o Senhor. Tudo uma descoberta da pessoa dele. Então isso é muito importante. Se nós estamos no automático, isso significa que nós já não temos mais abertura. E assim a vida não cresce. Se você acha que você já conhece o suficiente da Bíblia, que você já tem uma vida de igreja longa o suficiente, que você já ouviu as pregações, das mais diversas, se você acha que você já enfrentou as situações que precisava enfrentar, então você vai ter uma vida com o Senhor que é uma vida fechada, para Ele intervir e mudar coisas para levar você para diante. E aí você não vai experimentar a vida. Vocês sabem o que é a religião desse mundo? A religião cristã desse mundo? A religião cristã desse mundo é a seguinte: é a pessoa viver segundo a vida natural e seguir
reuniões, hábitos e procedimentos cristãos. Então a pessoa tem costumes cristãos, ela defende a moral cristã, ela lê a Bíblia, ela vai a reuniões, mas ela vive segundo Adão, segundo a sua vida natural. Isso é uma tragédia, irmãos. Por isso que João enfatiza tanto essa questão da vida. Primeiro Reis 19, de 11 a 12, nós temos aquela história do Elias, né? O Elias desesperado, os profetas de Baal dominando, né? Queriam matar ele, e ele dizendo, só sobrei eu. E aí ele foi lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, e o Senhor falou com ele, né? Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Cicio, um vento, uma brisa. E aí nós sabemos, se continuarmos lendo, nós vamos ver, o Senhor estava naquele cicio, naquela brisa suave. Meus irmãos, tal como Elias, nós devemos deixar passar as tempestades, os terremotos, os ventos, e aguardar no Senhor até ouvir a sua voz. Nós não podemos deixar que o barulho, que a agitação, que as coisas bombásticas, que a nossa agitação interior substitua o nosso aquietar-se diante do Senhor, até ouvir a sua voz mansa e suave, porque é assim que Ele fala. Nós, lá em Hebreus 4:12, aquele versículo muito conhecido que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meus irmãos, eu tenho uma convicção que o grande mérito da exposição da palavra é nós tomarmos pequenas porções e explorarmos bem essas porções para entendermos o sentido delas. Esse texto que está aqui, ele fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus aqui, o termo é logos, é a palavra escrita de Deus. Isso não é uma palavra abstrata, não é uma palavra escrita mesmo, é a Bíblia. Gênesis até Apocalipse, né? 66 livros. A palavra de Deus, ela é viva. Ela pode se tornar letra morta, mas ela é viva. Ela foi dada com vida e o Espírito Santo deseja usá-la em nós. Ela é viva e ela é eficaz, né? E ela é muito cortante. Como espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados, né? As nossas facas de churrasco, as melhores, né? Tem faca boa, né? Aquelas que não perdem o fio, que demoram muito para perder o fio, né? Em geral tem um gume só, né? Mas a Bíblia tem 2. Ela corta para qualquer lado. Ela vai cortando, né? Agora, ela penetra até o ponto de fazer uma divisão,
que é a divisão da alma e do espírito. Porque nós temos uma grande confusão interior com relação a isso. A vida de Adão é uma vida de alma, é uma vida de pensamento, é uma vida de sentimento, é uma vida de vontade. Então a gente vê no mundo assim que as pessoas se caracterizam, né, por aqueles caras que são cabeça, não, aquelas mulheres também que são cabeça, né, intelecto, né? Tem outras pessoas que são sentimento, né? Elas são pura emoção. Eu não estou falando isso só no sentido negativo, porque tem coisas boas disso, né? Tem coisas boas, né? E tem pessoas que são da vontade, tem as pessoas resolutas, empreendedoras, né? Tem pessoas que tu tem que ter cuidado, não pode dizer nada perto delas, porque se tu diz, ela já sai fazendo, né? Ela usa o dinheiro dela, ela usa a força dela, ela mobiliza e ela sai fazendo. Tem pessoas que são assim, pessoas da vontade, né? Meus irmãos, Deus pode usar isso quando Ele purifica, mas assim, na condição natural, isso é alma, isso é homem natural, isso é a condição humana caída, que tem lados bons, mas tem lados terríveis junto com isso, porque é tudo desequilibrado. E porque está sob o controle do homem. A espada, ela vem justamente para abrir um caminho nisso. Porque lá dentro de nós tem um espírito que recebeu vida. A vida está lá. A vida abundante. O Senhor disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor não veio para nos dar uma vidinha. Ah tá, vou te dar uma melhoradinha. Um empreguinho. Uma esposinha. Um filhinho, uma filhinha. Uma igrejinha, um ministériozinho. Não, o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, né? Mas a alma está em volta, sufocando tudo isso. Nós já recebemos a vida, e quando o Senhor nos dá a vida, Ele não faz assim. Agora Ele não vem com uma perfuratriz, né, furadora, com aquela broca bem grossa, e diz, não, agora tu segura aí, né? Põe um negócio no meio dos dentes que eu vou furar, né? Vou furar a tua alma, vou fazer, né? Não, o Senhor não faz isso, Ele espera que a gente deixe que a nossa alma seja quebrada, para que o Espírito possa se expressar. Então isso é algo nosso. Por isso que a palavra ela tem que penetrar para dividir alma e espírito. Irmãos, não é para destruir a alma. Não, se a alma for destruída, nós vamos ir para um instituto psiquiátrico, né? Nós vamos virar, sabe, uma pessoa em estado vegetativo, um zumbi. Não, a alma não deve ser destruída, não. Mas a alma precisa perder o seu domínio. A mente, a emoção e a vontade, elas têm seu lugar, mas elas têm que estar sob o controle da vida, controle do espírito. E para isso tem que haver um processo na nossa vida. É isso que a Bíblia chama do caminho da cruz. Um caminho do andar com o Senhor, do tomar o seu jugo. Ele diz que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. O Senhor não diz que Ele vai jogar sobre nós uma maldição, que Ele vai botar o pé em cima da gente para nos esmagar. Ele não fala isso. Pelo contrário, Ele diz que quando nós mesmos estamos carregando o nosso fardo e o nosso jugo próprio, nós sofremos. Por isso que Ele oferece o seu jugo, porque o jugo dele é suave. E o fardo dele é leve. O jugo dele é suave por quê? Porque quando a canga do boi, nós colocamos no pescoço e parece uma coisa horrorosa, mas nós olhamos para o lado, ele está ali, ele carrega conosco, ele é o outro boi na junta. Ele não nos deixa sozinhos, ele não diz assim, caminho da cruz.
Eu vou caminhar com vocês. Meus irmãos, isso é tudo que nós precisamos. Mas isso é necessário, porque senão nós não vamos viver segundo a vida. Nós vamos continuar vivendo segundo a nossa vida. Por isso que é necessário negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e então seguir ao Senhor. Por que o Senhor está dizendo isso? Sabe, tem pessoas que gostam de ensinar sobre o sofrimento, né? De fato, tem muitos filhos de Deus que sofrem. A gente vê biografias assim, de pessoas que sofreram, mas isso não é regra, meus irmãos. Nós não precisamos fazer disso uma regra. Sim, graças a Deus. E fique certo, se um dia o Senhor nos fazer sofrer, a graça dele vai estar conosco para que nós glorifiquemos a Ele no sofrimento. Então, se nós sofrermos, então nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, agora me concede a tua graça para que eu glorifique o teu nome no meu sofrimento. Né? Essa é a maneira certa de ver. Mas o Senhor não tem prazer em nos ver sofrer. Às vezes parece que nós estamos voltando àqueles tempos da Idade Média, quando as pessoas faziam penitência, né? Porque elas julgavam que isso dava mérito, né? Então as pessoas dormiam num colchão de prego, porque aquilo, aí elas acordavam de manhã sangrando nas costas, elas achavam que de alguma forma aquilo acrescentava méritos para elas. As pessoas saíam caminhando na rua, botavam pedras dentro do sapato, né? E ficavam machucando a sola dos pés, sentindo dor, porque elas diziam que a dor santificava, a dor aperfeiçoava. Meus irmãos, a dor produzida por nós, ela só nos dá incômodo e trabalho, e não nos acrescenta nada diante do Senhor. Pelo contrário, o sofrimento que o Senhor traz, ele sempre é algo benéfico, porque Ele quer impedir alguma coisa, onde há um descaminho para nós, onde há um desvio para nós. Então não fujamos do Senhor. Muitas pessoas fogem do Senhor, muitas pessoas dizem assim: eu não vou me consagrar, porque se eu me consagrar, eu posso sofrer. Se eu me consagrar, eu não vou conseguir terminar o meu curso superior. Se eu me consagrar, eu não vou conseguir montar a minha empresa. Se eu me consagrar, eu não vou conseguir fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Meus irmãos, não faça isso. O Senhor tem um caminho para ti. E pode ser que Ele deixe tu ter tua empresa, deixe terminar teu curso superior, porque Ele pode ser glorificado nisso. Mas se Ele não for, Ele vai te tirar disso, porque Ele tem algo melhor para ti. Algo glorioso. Então, meus irmãos, a nossa visão precisa ser ajustada diante do Senhor. E isso nos traz a forma certa de experimentar a vida. Então, irmãos, retornemos aos fundamentos na nossa vida com o Senhor. Amém. Retornar aos fundamentos não é voltar atrás. Retornar aos fundamentos é preparar-se para seguir adiante. Se você tem uma casa de 2 andares e quer construir mais 2, volte para os fundamentos, né? Você tem que reforçar as fundações, colocar alicerces novos e preparar as estruturas para poder subir com tranquilidade. Senão você constrói em cima e daqui a pouco a casa vem abaixo. Então é necessário voltarmos aos fundamentos. Meus irmãos, vida devocional. Eu insisto, tenho insistido, não só com vocês aqui, irmãos, mas com todos os lugares onde eu vou, como é importante que nós tenhamos uma vida devocional real com o Senhor. Como é que começa o nosso dia? Entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, temos alguns minutos com o Senhor de oração, algum tempo com a palavra, nos nutrimos diante dele.
Ou nós vamos direto para o nosso café, né? Eu sei, aqui os irmãos na região italiana, né? O café da manhã, em geral, é um negócio caprichado, né? Eu e minha esposa gostamos de tomar café da manhã, o nosso café da manhã é um bom café. Mas será que nós levantamos da cama correndo para encher o pandudo, correr para o trabalho, se envolver com as coisas, e aí quem sabe, se tiver uma horinha lá, um intervalinho, leio um salminho lá. Aí de noite eu vou na reunião. Meu irmão, claro, vá à reunião, é importante. Hebreus diz, não deixei de vos congregar. Mas, meus irmãos, uma coisa não substitui a outra. Vida devocional. Se aquiete diante do Senhor. Dê lugar para o Senhor. Aprenda a ouvir o Senhor. Quando você for orar, não jogue as suas ansiedades, as suas expectativas para o Senhor. Eu sei, meus irmãos, que tem momentos que a gente passa por situações difíceis e a gente precisa fazer isso. Eu faço isso às vezes, né? A gente está passando por uma situação aflitiva e a gente precisa. Mas isso não deve ser o normal. Nós devemos ter a oportunidade de chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te bendizer. Às vezes a gente acha que louvor é só vir aqui. Que bom, né, irmãos? Que os irmãos do louvor venham aqui. E nós podemos louvar o Senhor. Isso é tão importante. O louvor congregacional. Que nós possamos adorar de verdade o Senhor. Mas, irmãos, isso é algo da nossa devoção também. Nós devemos louvar o Senhor dia a dia. Adorar o Senhor com a nossa oração. Se você quiser, com o seu cântico. Adoração não é uma questão de ir a uma reunião só, irmãos. E a oração, ela deve ser um diálogo. A gente deve ouvir o Senhor. Senhor, o que tu queres falar comigo hoje? Como é que tu queres me conduzir? Quando a gente ora, Senhor, o Senhor nos ensinou a orar assim, né? Lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, né? Santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é adoração. Isso é adoração ao Senhor. E não é só dizer assim, santificado seja o teu nome. A gente às vezes vê os jogadores, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja o Isso não é oração, irmãos. Isso não é oração. Isso é falta de temor de Deus. Santificado seja o teu nome. Adoração. Venha o teu reino. Se detenha nessa parte da oração. Peça para o Senhor, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino na vinda do teu reino mesmo. Vem o teu reino. Mas também vem hoje na minha vida reinar. Vem hoje me destronar. Porque eu tenho ainda reinado em tantas coisas. Vem estabelecer o teu trono no meu coração. Reina hoje. Me ensina o que é o teu reino. Me ensina, junto com os meus irmãos, trazer o teu reino aqui para a terra. Venha o teu reino. Dá para ficar bastante tempo orando por isso, irmãos. Seja feita a tua vontade. Meus irmãos, qual é a vontade do Senhor? A gente sabe muito bem qual é a nossa vontade. Nós sabemos muito bem o que nós queremos, o que nós desejamos. A gente pede para o Senhor, mas essa parte da oração não é para nós. A primeira parte da oração que o Senhor ensina no Sermão do Monte é só para Ele mesmo. Seja feita a tua vontade. Meus irmãos, para nós sabermos qual é a vontade do Senhor, nós precisamos conhecer Ele. Conhecer o coração dEle, conhecer a palavra dEle. Porque aí nós vamos poder dizer assim, Ele quer isso. O bom marido sabe o que a esposa quer. A boa esposa sabe o que o marido quer. O bom amigo sabe o que o seu amigo gosta. Aquele que conhece o coração do Senhor sabe qual é a vontade do Senhor.
E quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo, Senhor, não é uma coisa geral, Senhor, seja feita a tua vontade. Não, qual é a tua vontade, Senhor? Eu quero pedir pela tua vontade. E a vontade do Senhor é assim na terra como no céu. Ela precisa ser conhecida no céu. O céu é trazido para a terra. A gente traz os desejos de Deus para serem realizados aqui na terra. A gente ora para que esses desejos do céu se cumpram aqui na terra. Meus irmãos, e o dia que nós orarmos, conhecendo a vontade do céu e trazendo para a terra, vai chegar o dia em que nós vamos levantar da oração e nós vamos ver que o Senhor veio. De tanto que nós oramos, de tanto que nós pedimos, o Senhor veio. Ou nós nos chegamos na presença do Senhor. Não descuide da leitura da palavra, irmãos. Não descuidem da leitura da Bíblia. Não leiam 3 versículos por dia. Meus irmãos, é preciso que nós conheçamos as Escrituras. Leia o Novo Testamento, leia o livro de Salmos, leia o livro de Gênesis, leia o Pentateuco, leia os profetas, leia a Bíblia. Deixe que a palavra lave a sua mente. O que está formando a nossa mente? Por que nós temos tanta dificuldade, meus irmãos, de pensar com a mente de Cristo? Porque a nossa mente está cheia de tanta informação, tantas coisas, tanta mídia, tanta notícia, tanto filme, as nossas emoções já estão gastas assim com aquelas coisas que nós nos envolvemos aí nesse mundo, que não tem mais espaço para a mente de Cristo. A palavra de Deus é que lava, é que limpa, e ela nos dá uma cultura celestial. A Bíblia não é uma coisa imediatista, assim, sabe? O médico, quando ele vê o paciente doente, ele não tem outra coisa que fazer que não seja dar um remédio. O cara está com infecção, né? Respiratória, vai ter que tomar um antibiótico. Mas, se ele tivesse, quem sabe, feito uma prevenção adequada, tido uma alimentação adequada, se exercitado adequadamente, tomado os cuidados devidos, aquilo talvez nunca tivesse acontecido. E a palavra de Deus, ela faz isso conosco. Ela é uma cultura que nos lava e nos prepara para o reino, nos veda para o que é mundano, nos ensina a cultura do céu, nos faz cidadãos do céu. A Bíblia faz isso, e a Bíblia não faz isso como um antibiótico. A gente lê um versículo, lê um texto e aquilo já muda. Não, é cumulativo. Você lê, estuda, medita, e você não se dá conta. Parece assim, eu já li 20 vezes esse livro, isso não serve para nada. Não, irmãos. Quando você vê, a sua cabeça está pensando de acordo com aquele livro. Por isso a palavra de Deus é tão importante. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ia lá, pregava para eles, e eles não babavam assim para o Paulo. Não, eles apreciavam, mas eles iam lá para as escrituras lá. Tá certo. Ele falou isso aqui, né? Tá certo. Eles conferiam. Eles eram zelosos. Zelosos não no sentido de crítica, eles eram zelosos positivamente. Que o Senhor nos faça assim, né? Nós vivemos em tempos que isso é muito necessário. Então, irmãos, essas disciplinas, elas são fundamentais para que a vida se manifeste. Vida. Nós queremos experimentar essa vida. Meus irmãos, nós olhamos ali para os rios de água viva, né? João 7. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
O versículo seguinte diz assim: disse ele isso com relação ao Espírito que haveria de ser dado. Porque até aquele momento o Espírito não fora dado porque Jesus não havia sido glorificado. Mas quando o Espírito fosse dado, os rios de água viva jorrariam. Então, irmãos, essa experiência, ela ocorre quando a palavra de Deus é abundante em nós. A mulher samaritana disse a mesma coisa. O Senhor falou para ela: se tu beber a água que eu te der, o que vai acontecer? Dentro de ti vai jorrar uma fonte de água viva para a eternidade. Meus irmãos, essas são promessas muito preciosas do apóstolo João. O apóstolo João registrou as palavras de Jesus dizendo isso. Essa é a experiência de vida dos cristãos. Então, irmãos, cultivemos a vida que nós recebemos. Cultivemos essa vida. Não desprezemos essa vida. Não deixemos a nossa herança lá no cartório. Não. Tomemos a nossa herança. Exploremos a nossa herança. Tomemos posse da vida eterna. O que Paulo disse para Timóteo: toma posse da vida eterna. Sabemos que Timóteo já tinha vida eterna. É evidente, cooperador de Paulo, por anos já. Mas Paulo diz: toma posse. Aquele homem já era um homem experiente no Senhor. Mas Paulo diz: toma posse. Não deixa de tomar posse. E para nós vale o mesmo, irmãos. Hoje tomemos posse. Amanhã de manhã tomemos posse de novo. Dessa vida eterna que está em nós, que nos foi dada, para que ela se manifeste abundante. É assim que começa. A primeira palavra dessas 3 de João é essa: vida. Cultivemos essa vida. Amanhã nós vamos ver a luz. A luz tem a ver com a vida. Capítulo 1 de João, logo no início, se não me engano, versículo 4. A vida estava nele, em Cristo, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então amanhã nós vamos ver a luz, nós vamos avançar um pouquinho mais. E aí no domingo, pela graça de Deus, se ainda estivermos aqui, se não tivermos sido tomados pelo Senhor, e eu espero que seja isso, né? Mas se o Senhor não nos levar até o domingo, no domingo então nós vamos ter um amor, né? Que é o coroamento dessa sequência: vida, luz e amor. Vamos orar então. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste vida e vida em abundância. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Tu vieste para nos dar vida e vida em abundância. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti como aqueles que estão tremendamente necessitados nesses dias do fim, nesses dias de grande opressão, nesses dias em que está para se completar o Teu propósito nas nossas vidas e na Tua igreja. Nós precisamos desta vida, Senhor. Ela está em nós. Mas o Teu apóstolo nos disse que devemos ter consciência, saber que temos a vida eterna. Queremos conhecer essa vida eterna mais e mais. Dá lugar para ela, cultivar essa vida, Senhor. Senhor, ajuda-nos como indivíduos, ajuda-nos nas nossas famílias e ajuda-nos como igreja Tua, aqui nesta cidade, a manifestarmos essa vida que Tu nos deste. Ó Senhor, nós confiamos em Ti somente. Só Tu podes fazer isso. Mas obrigado, porque esse é o Teu propósito e certamente Tu vais fazer. E nós Te louvamos e Te agradecemos. Ó Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.